Bem-vindos ao Jornal da Noite. O Ferroviário da Beira sagrou-se hoje campeão nacional de futebol pela primeira vez na história. Os locomotivas do Chiveve venceram a União Desportiva de Songo por 1-0, com golo solitário marcado por Muniz. Há 35 anos depois, o título de campeão nacional foi para Sofala. 12 anos depois, uma equipa de fora de Maputo sagrou-se campeã nacional. Enfim, o estabelecimento de uma nova ordem no futebol moçambicano por parte de uma equipa que em 2012 e 2013 foi vice-campeã. Mas vamos à história desta conquista que teve como palco o estádio 27 de novembro, em Songo. Pontapé de saída dado pelo Ferroviário da Beira, no jogo em que precisava apenas de um empate para ser campeão nacional. Forçada a vencer, a União Desportiva de Songo até esteve perto de marcar neste desvio em que só não deu em golo porque a bola foi tirada mesmo no limite da linha de golo. Com melhor circulação de bola, os donos da casa procuravam a todo custo chegar à vantagem no marcador. Em tarde decisiva, Luís Miquissone não tirou bem as medidas da baliza de Suarito. Do outro lado, estava escrito que o trunfo do Ferroviário da Beira viria do banco. Muniz entrou para o lugar de Mfique e, após um remate de Maninho, aproveitou uma falha da defensiva adversária para faturar. 1-0. Festa rija dos adeptos do Ferroviário da Beira em Songo. A resposta dos donos da casa esbarrou na atenção de Suarito. Em contra-ataques rápidos, o Ferroviário da Beira fazia tremer a União Desportiva de Songo. A segunda parte começou com o Ferroviário da Beira a introduzir a bola na baliza de Swim, mas o lance foi anulado por pretenso fora de jogo. Luís Miquissone bem tentou furar a muralha defensiva do Ferroviário da Beira, mas Suarito mostrou-se atento entre os postes. A União Desportiva de Songo controlava o rumo dos acontecimentos perante um adversário que baixou as linhas. Foi assim até o final da partida, com o Ferroviário da Beira a estacionar caminhões no seu último reduto. O treinador do Ferroviário da Beira, Aleixo Fumo, diz que o clube teve mérito na vitória e considera-se um homem satisfeito por ter conseguido um título que já vinha sendo perseguido há bastante tempo. Já Artur Semedo diz que, apesar da derrota, a equipa foi superior em campo. Entretanto, acusa Rafik e Chafi Cidade de controlarem o desporto nacional e decidirem quem deve vencer os campeonatos. A vitória, portanto, é uma imensa alegria. É um título que o clube vinha a perseguir há bastante tempo. Finalmente conseguiu. Parabenizar, sobretudo, esses brilhosos rapazes que fizeram, portanto, essa campanha toda. E também dedicar essa vitória ao Mr. Nharenda, que foi quem começou esse projeto. Portanto, grande parte do que aqui se viu, do que se conseguiu, portanto, teve a colaboração dele. Por isso, essa dedicatória a ele também. Quanto ao jogo, acho que foi um jogo bom, naturalmente com as contingências que estavam inerentes ao próprio jogo, a União Desportiva a querer ganhar para coisa, nós também a queremos ganhar. Conseguimos marcar um gol, soubemos defender bem e acho que acabamos ganhando o jogo com mérito. Se o futebol fosse justo, hoje nós seríamos claramente os vencedores desta partida. Isso ficou claro para quem esteve aqui hoje. Nem vou sequer fazer menção ao que se passou no campo, porque nós fomos ao longo de toda a partida, desde o princípio até o final, tivemos sempre ascendente, criamos situações, inclusivamente até um lance que tenho algumas dúvidas se não terá sido golo, tenho algumas dúvidas, só vendo as imagens. Fizemos com que o Ferroviário da Beira até tivesse muitas dificuldades no final da partida, mas nós claramente fomos uma equipa dominadora ao longo da... Há duas pessoas a quem eu tenho que tirar o chapéu e endereçar os parabéns. Volto uma vez a reafirmar isto. Se já ontem pedia esses nomes, eu hoje posso lhe designar as pessoas. Na verdade, as pessoas que decidem os campeonatos aqui neste país, que são os donos deste futebol, é o Sr. Rafik Cidade e o Sr. Chafi Cidade. A eles eu tenho que endereçar os parabéns por não termos sido campeões este ano. E não é a primeira vez que isto me sucede, já estou cansado que isto me suceda várias vezes, mas mais uma vez aconteceu e, portanto, eu tenho que lhes endereçar os parabéns e dizer que eles são muito fortes e eu sou muito pequenino para conseguir contornar as dificuldades que vão encontrar no caminho. Adeptos da União Desportiva de Songo estão seguros de que
deste jogo sairá uma vitória que não vai garantir que o clube continue a sonhar com o título campeão. Já os adeptos de Ferro da Beira mostravam-se no final da partida bastante satisfeitos, bastante eufóricos pela conquista do Canecão. O jogo era aguardado com bastante expectativa e após o seu término a festa também é grande. Alguns adeptos do Ferroviário da Beira transformaram praticamente Songo em sua casa de festa e nos encontramos com alguns deles aqui e saíram de Songo campeões. Qual é o sentimento? O sentimento é muito agradável porque gostamos do jogo, porque o jogo correu bem, ganhamos, estamos satisfeitos porque vamos à Beira levando taça por primeira vez. Pronto, a viagem foi muito longa, com o nosso cansaço como adeptos, mas tivemos força, demos muita força à nossa equipe, ao nosso clube Ferro da Beira. Foi muito bonito o jogo. Bom, agora bastante feliz, não tem mais nada a perder, só vamos tirar a liga só para completar o calendário e levar o Canecão. A festa continua até onde? A festa continua daqui do Songo, Moatize, Tete, até na Beira, feriado na Beira, 2 dias feriado. Okay. Como é que se sente Ferroviário campeão 35 anos depois? Emocionados, muita alegria. Já temos a taça nas mãos, assim esperamos a terceira e última volta com a Liga, só um empate. São estas, portanto, as palavras dos adeptos do Ferroviário da Beira que fazem a festa aqui na terra da União Desportiva do Songo. Por parte dos adeptos da União Desportiva, resta apenas dar palavras de força aos atletas e esperar para melhores oportunidades no futuro. A nossa expectativa ficou além daquilo que nós queríamos que fosse o jogo. Mas pronto, foi bem jogado, eu acho que foi bem jogado, mas nós não perdemos esperança. E a bola é redonda. Próximos anos iremos ganhar os próximos jogos. É vergonhoso, mas a HCB tem que ter mais força para as próximas ocasiões. E esta foi apenas a confirmação de que este era realmente um jogo decisivo. O campeão nacional saiu na 29ª jornada do Moçambola, aqui em Songo. Os locomotivas seguem para Beira, fazendo a festa. O que resta é a 30ª jornada do Moçambola para jogos que já estavam agendados. A imagem é de Abdul Manhissa, António Tiwa, a partir de Songo, para a STV. Mal soou o apito final do árbitro no jogo de Tete, a festa tomou outra dimensão naquela cidade. As ruas ficaram tomadas por adeptos eufóricos e sons de buzinas e vuvuzelas no ar. Muita emoção, muita felicidade, juntamente com todos os adeptos ferroviários, fomos campeões com todo o mérito, fomos a Songo, queríamos um empate, conseguimos uma vitória muito bem merecida, somos grandes campeões, Ferroviário! É uma honra pertencer a essa geração que viu o Ferroviário campeão nacional pela primeira vez. Estamos todos orgulhosos, parabéns a todos os beirenses. Ferroviário da Beira. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. É com muito orgulho que nós comemoramos essa vitória. E Teste África também está de parabéns por ter conseguido passar para a Moçambola 2017. Estou muito feliz, nem sei o que eu vou fazer, a emoção que eu tenho. Ferroviário, primeiro ano a campear, desde a cidade da Beira. Está muito contente, toda a cidade está bem agitada. Aqui onde eu estou emocionada. Ferroviário, olha! A governadora da província de Sofala, Helena Taipo, parabenizou ao Clube Ferroviário da Beira pela conquista do título nacional e pediu a união dos sofalenses nos próximos dias durante os festejos. Os presidentes das associações provinciais de futebol de Sofala e Manica afirmaram que a conquista do título orgulha a região.
no meio de tantos colossos que até alguns ficaram por terra, não há palavras a dizer senão felicitar o nosso ferroviário. Um ferroviário que aos 35 anos, portanto só fala 35 anos, que nunca teve o campeão nacional. Daí que desde já queremos fazer um programa não só de grande recepção dos meninos de ouro que vêm de Songo, mas também para exortar a toda a população da Beira em representação de todos os sofalenses para que eles vão ao aeroporto receber em massa a nossa seleção que aí chega amanhã e também que inundam este estádio para que a vitória de facto saiba melhor. Sentimento de muita alegria e de orgulho, sobretudo, parabenizar todos aqueles que direto ou indiretamente contribuíram para este título. Resulta de um grande esforço de toda a gente ligada ao futebol, toda a gente ligada ao desporto, principalmente aos técnicos, à massa associativa, aos atletas, a direção do Clube Ferroviário da Beira. Há um dado muito importante a realçar aqui. Quando um clube tem estrutura, dá nisto, este clube tem estrutura. Agora, o importante é nós pararmos com isto e para festejarmos este título, porque não é todo dia que se conquista um título igual a este, portanto. Gostaria de parabenizar a província de Sofala, muito particular o Ferroviário da Beira, por este feito de ser o campeão nacional. Há muito que não tínhamos um campeão nacional na região centro, ainda bem que vem a calhar. E esta 29ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol teve também, portanto, no 1º de Maio de Quelimane, Estrela Vermelha, outra partida de elevado interesse. O 1º de Maio de Quelimane assegurou este domingo a sua manutenção no Moçambola, depois de vencer os alaranjados da capital do país por 2-0. O Estrela Vermelha, por seu turno, vai disputar o campeonato de 2ª Divisão, junto com o Desportivo de Maputo e também o Desportivo de Niassa. Nos instantes iniciais deste jogo envolvendo o 1º de Maio de Quelimane e o Estrela Vermelha de Maputo, em partida considerada de tudo ou nada, Dilo do 1º de Maio falha golo de cabeça que colocaria em vantagem a sua equipa. O Estrela Vermelha procura responder neste cruzamento, mas o árbitro assinala a falta a castigar a má jogada efetuada pelo jogador do Estrela Vermelha. Nesta jogada, Frank evita o gol dos trabalhadores quando Dilo, frente a frente com o guarda-redes, faz isto. Aos 14 minutos, o campo gelou quando Mamudo, do 1º de Maio de Quelimane, desperdiça esta oportunidade. Depois seguiu-se um autêntico festival de falhanço dos dois lados. Assim foi a primeira parte. No reatamento, aos 50 minutos, Machava do Estrela Vermelha faz má jogada contra Rasta na grande área e o árbitro principal da partida, Aníbal Armando, assinala penalti. Chamado a cobrar, Paz simplesmente não consegue abater a baliza à guarda de Frank e falha o penalti. Aos 63 minutos, Mamudo faz o primeiro gol da partida, que coloca em vantagem o 1º de Maio de Quelimane. Festa no campo. O Estrela Vermelha foi correndo atrás do prejuízo, mas sem, no entanto, chegar ao golo. Já ao apagar das luzes, nesta jogada, Rasta faz gostinho ao pé e carimba o 2º gol da partida, confirmando a manutenção do 1º de Maio de Quelimane no Moçambola versão 2017. Mister, está assegurado aqui a manutenção? Está assegurado, de certeza. Está assegurado com muita motivação. De facto, foi um jogo bastante disputado, um jogo difícil, mas foi possível devido ao trabalho que nós empreendemos. Por isso, com essa vitória, eu queria primeiro agradecer a população da Zambésia, a população de Quelimane em particular, que muito apoiou a nossa equipa. Infelizmente, não conseguimos vencer esta partida e tínhamos tudo preparado para vir sair daqui com os 3 pontos. Não foi possível, simplesmente porque o árbitro não quis. Assim foi o jogo. O 1º de Maio passa a ter 31 pontos e o Estrela Vermelha 27.
No derby do Nacala, referente a esta 29ª jornada, o Ferroviário local venceu o Desportivo por 2-1. Noutra partida realizada na capital do país, a Liga Esportiva de Maputo venceu o Costa de Sol por 2-0 e os golos foram apontados por Telinho e também, portanto, Osvaldo. São apontamentos que vamos acompanhar nas próximas edições, portanto, noticiosas. Para já, contamos ainda ao longo deste telejornal ter comentários já em estúdio sobre este novo campeão nacional de futebol e algumas outras incidências relativamente, portanto, ao campeonato nacional. Também fazer menção que o programa ao ataque hoje vai um pouco mais cedo, logo a seguir ao programa Grande Plano, e por via disso não teremos a transmissão do programa Pontos de Vista. Vamos agora para o Quênia, onde o presidente daquele país, o Kenyatta, decidiu na semana passada atribuir nacionalidade queniana a mais de 1.200 moçambicanos da etnia Makonde que vivem entre a província queniana de Kwale e a capital, Nairobi. São ao todo quase 1.500 moçambicanos de etnia Makonde que vivem na província queniana de Kwale e que lá foram parar recrutados pelo regime colonial britânico para as plantações de sisal e açúcar nas regiões de Kwale, Kilifi e Taita Taveta na década de 1930. Depois da independência do Quênia, em 1963, esta comunidade não lhe foi dada a possibilidade de receber a nacionalidade queniana e desde aquela altura vinham tentando, quer junto das autoridades moçambicanas, assim como quenianas, para passarem a pertencer pelo menos a uma das duas pátrias, mas sem sucesso. O clamor desta comunidade foi finalmente satisfeito pelo presidente queniano Uhuru Kenyatta há uma semana, quando se reuniu com 300 membros desta comunidade no Palácio Presidencial, onde anunciou que lhes seriam atribuídos bilhetes de identidade, conferindo-lhes assim a nacionalidade queniana. Aliás, Kenyatta anunciou ainda que quem tiver terra ser-lhe atribuído o equivalente ao direito de uso e aproveitamento de terra naquele país e publicou o fato na sua página do Facebook. Refere-se que a recente visita do presidente da República ao Quênia em agosto passado, no âmbito da Cimeira África-Japão, vulgo TICAD, os moçambicanos residentes naquele país voltaram a pedir documentos para si e seus descendentes. A etnia Makonde tem o seu berço no distrito de Mueda, em Cabo Delgado, mas estende-se igualmente ao sul da Tanzânia, onde residem quase 1,5 milhão de Makondes, que, dada a sua influência, chegaram a fazer eleger Benjamin Mkapa, um dos seus membros, a presidente daquele país vizinho. Salientar que o presidente Filipe Nyusi também pertence a esta etnia. 2 supostos integrantes de uma quadrilha morreram vítimas da fúria popular em Machase, na província de Manica. Do grupo, mais 2 integrantes foram amputados as pernas. Os indivíduos foram surpreendidos a roubar numa residência. As imagens são chocantes. Estes 2 indivíduos escaparam da morte por linchamento pela população do distrito de Machase. Estes fazem parte de uma quadrilha que aterrorizava Machase há mais de 2 anos. Há uma semana, populares de Machase decidiram apertar o cerco e desmantelaram o grupo enquanto roubava dinheiro numa residência. 2 integrantes foram mortos. Depois violava mulheres. Depois foi chamado com matados aí depois para vir aqui. Depois já aconteceu isso também. Já este outro integrante só não sofreu o pior graças à intervenção da polícia. A quadrilha operava com recurso a objetos contundentes como esta azagaia, machados, katanas, entre outros. Sou Raiva Antônio, estou aqui porque roubei 14 milhões em casa de um senhor aí, éramos 5 pessoas. Outros foram pegados da população, foram matados, outros estão no hospital. O administrador de Machase confirma o terror que esta quadrilha causava no distrito e diz haver informações que os integrantes não são de Machase, porém iam ao distrito apenas para praticar assaltos. Chegavam numa casa, batiam à porta, se o pai da casa, o responsável da casa, não abrir a porta, eles rompiam a porta, amarravam o dono da casa ou a dona, batiam, depois de bater, levavam bicicletas, painéis solares, dinheiro, entre outras coisas. Mas no fundo disso, como não bastasse, há casos caricatos que aconteciam frequentemente depois deles fazer este trabalho, na presença do marido, então faziam relações sexuais com as esposas. Fernando Samuel apela, no entanto, à população de Machase a não praticar justiça pelas próprias mãos. E agora o trabalho ainda continua de sensibilização a toda a população para não fazer justiça com suas próprias mãos.
Isto aconteceu no nosso distrito, mas o trabalho está sendo feito ainda de sensibilização, porque a população estava com muita fúria. Até nem queriam esses que estão agora sob custódia policial e no hospital, eles não queriam que eles ficassem lá. Entretanto, os feridos continuam internados no Hospital Distrital de Machase, sob o olhar atento dos populares que não permitem que as vítimas sejam transferidas para o Hospital Provincial de Chimoio. A Polícia da República de Moçambique apreendeu 13 pontas de marfim e deteve 2 supostos caçadores furtivos, dos quais um é moçambicano e outro de nacionalidade tanzaniana. 2 indivíduos, um moçambicano e outro de nacionalidade tanzaniana, foram detidos pela polícia esta semana no distrito de Kisanga, na província de Cabo Delgado, na posse de 13 pontas de marfim. Segundo Márcia Zucula, porta-voz da corporação, para além de marfim, os indiciados tinham na sua posse uma arma de fogo tipo caçadeira que se supõe ter sido utilizada para abater os elefantes. Eles faziam suas incursões no distrito de Kisanga, onde um foi encontrado com quatro pontas de marfim e o outro, nesse caso o seu patrão, foi encontrado com 9 pontas de marfim, totalizando 13 pontas de marfim. Dizer que os mesmos têm um terceiro comparsa que encontra-se a monte em Tanzânia. Este é que comercializava o produto para depois fazer a divisão do valor monetário. Os indiciados confessam o crime e dizem que tudo foi feito a pensar na sobrevivência. Essa marfim eu não conheço por onde eles levavam, porque não me informavam, diziam que quase se conseguirem vão me dar dinheiro. Quanto? Dependeu da quantidade que eles iam conseguir. Como conseguia 2 animais na minha casa, eram antes de me pagar, porque o outro quando foi lá à Tanzânia, ainda não voltou até agora. Eu por isso andava a guardar aquele produto, eu esperava do dono chegar. A polícia suspeita que as 13 pontas de marfim apreendidas provêm de elefantes abatidos no Parque Nacional das Quirimbas. A cidade de Quelimane virou palco de concentração de resíduos sólidos. Até a semana finda, algumas ruas apresentavam, portanto, lixo a fechar a estrada, sob o olhar impávido das autoridades. Casimiro da Cruz, diretor da empresa de saneamento, reconhece exiguidade de meios para a remoção, mas culpa os munícipes desonestos que não cumprem com o horário para a remoção, ou melhor, o depósito de lixo e sua remoção dos contentores. Nas últimas semanas, a cidade de Quelimane atingiu níveis acentuados de lixo, um pouco pelos bairros. Na sequência da recolha deficiente, o diretor da empresa municipal de saneamento reconhece a situação e lança duras críticas contra munícipes que não estão a ajudar o Conselho Municipal no cumprimento dos horários para depositar resíduos sólidos. Então, nós temos problema de meios, mas também temos problemas que estão ligados a munícipes que não estão educados a conviver, digamos assim, com a salubridade. Não conhecem algumas regras, mas nós tentamos colocar isso estampado nos nossos contentores, nos silos, mas mesmo assim continua. O Conselho Municipal de Quelimane está preocupado com a onda de fogo que tem sido lançado nos locais de depósitos de resíduos sólidos por pessoas desonestas. Mas há que referir que também existe um aproveitamento político nisto. Portanto, munícipes andam a queimar lixo, andam a espalhar propositadamente, trazem troncos, que na cidade não encontramos árvores daquela dimensão para merecer colocar numa lixeira, por exemplo, como esta que agora está a arder. Nós estamos a debelar há pouco tempo este fogo. Refira-se que o número da população da cidade de Quelimane ronda atualmente na casa dos 270 mil habitantes contra 185 mil em 2003. O grupo de comerciantes ambulantes da cidade de Quelimane mostra-se insatisfeita com a atuação da polícia camarária, que recolhe produtos que vendem ao longo dos passeios.
Os comerciantes ambulantes acusam a polícia camarária de Climane de estar a prejudicar a atividade comercial. Estes dizem que na hora de arrancar produtos na via pública, a polícia escolhe comerciantes, ou seja, favorecem uns prejudicando os outros. Eu estive a vender sabão. Na panga do meu amigo assim, eu deixava a parte. Vieram essas camarárias, levaram num lado. Aqui na banca não provocaram, só vieram levar meu sabão. Sim. Quantas barras é que levaram? Eu comprava 2 caixas ontem, levaram 2 caixas. Nós vendemos na rua, somos muitos que vendemos, mas eles mandam o fiscal para vir cobrar a nós, dizendo que se nós não pagarmos, eles vão vir recolher. Então nós pagamos a fiscal e ultimamente eles vêm recolher. E também estamos a ver nossos colegas que estão a vender no passeio, não são levados essa rua da MCL, indo lá para frente, vendem no passeio, mas eles não sabem pagar fiscal. Vendo nos corredores, vendo panelas. Então, de repente, ontem vieram esses polícias municipais, recolheram minhas panelas e não anteciparam, nós não temos conhecimento. E então nos a pedir 2.000 meticais mortos, enquanto minhas panelas não chegam a 2.000. Sim. A vereadora da Polícia, Transporte e Fiscalização diz que os comerciantes estão a cometer ilegalidade e por isso a recolha vai continuar. E é do conhecimento deles que é proibido, a postura municipal, no seu artigo 89, é proibido a venda na via pública de qualquer produto. Então, sendo assim, eles já tiveram um pré-aviso, já fizemos esse trabalho, já fizemos campanha por várias vezes. O nosso mercado tem espaço suficiente para abrigar todos os que querem fazer, revender ou vender algum produto. Muitas vezes os produtos, ora recolhidos, não são devidamente conservados pela polícia e sempre que os comerciantes fazem levantamento, reclamam tal situação. Vamos agora para um breve intervalo. Acompanha um pouco mais para frente deste Jornal da Noite a análise de Tomás Salomão sobre as medidas adotadas pelo Banco de Moçambique sobre as políticas monetárias. Para ver já a seguir. Até já. Dinheiro do banco é dinheiro do povo. Não pode servir para pagar a inúteis, a preguiçosos, a bêbados, a faltosos, a desleixados, a indisciplinados, os que praticam a vagabundice. Terceira categoria, desempregados e marginais. Na sociedade nova que estamos a construir, só tem direito a comer quem trabalha. Ouçam bem. Quem não produz não tem direito a salário. Não podemos permitir que os parasitas continuem a sugar o nosso sangue. Vamos criar condições para todos esses elementos produzirem. Vamos entregar-lhes terra e trator. O Banco de Solidariedade vai conceder empréstimos. Estabeleceremos as normas para o seu reembolso. Eles vão produzir para pagar. Vão produzir para terem o direito de comer. Assim, vão poder organizar as suas famílias, ter alojamento decente, educação para os filhos e assumir responsabilidade como chefes de família, esses marginais. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Regulamento.
Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é treina. Mas a minha questão agora é: estão lesados porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Combate ao crime é a palavra de ordem. A chegada do líder na cidade portuária de Natal. Tevis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Nos periféricos das cidades de Maputo e Matola, a alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Estamos de volta com as notícias no Jornal da Noite e prometido é devido. Agora sim, vamos para os comentários e análise desta 29ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol e, mais do que isso, a conquista do primeiro título por parte do Ferroviário da Beira e este novo paradigma, Renato Caldeira, que é traçado aqui, portanto, com esta conquista do Ferroviário da Beira. 12 anos depois, está aí a conquista.
Pois é de saudar, naturalmente, até porque eu creio que para o país é muito bom, uma vez que a Zona Centro vive o futebol de uma forma geral e o Moçambola em particular, de uma forma muito mais intensa que a cidade de Maputo. Pode ser um puxão de orelhas muito importante, basta avaliarmos as assistências no Sul e na Zona Centro, não é? Pode ser um puxão de orelhas muito importante e muito interessante. O que eu espero é que não volte a acontecer como aconteceu com o Têxtil do Punga, que depois houve uma razia aos principais jogadores. Eu tive o privilégio de acompanhar e realmente estava-se a formar uma equipe muito jovem, muito forte, quando ganhou o campeonato, e depois houve esta razia. Espero que não aconteça o mesmo com a Ferroviária. Na sua experiência como jornalista desportivo, o que é que poderá ter determinado a conquista do título por parte do Ferroviário? Bom, eu estava à espera, porque é normal quando uma equipe está em ascensão e a outra em declínio, é muito difícil haver uma inversão. Eu, na antevisão deste jogo, já previa que as coisas se passassem desta maneira. Seria muito difícil acontecer o contrário. O Songo de há uns jogos para cá, 5, 6 jogos, que tem estado a mostrar claramente que há uma descida na situação inversa ao que acontecia com o Ferroviário. Isto, pronto, há vários fatores, quer dizer, a questão mental é muito importante, não é? A questão mental é muito importante, porque não se desaprende de jogar. Não é? De uma jornada para outra. Numa jornada ou não. Mas mesmo com um treinador competente, mesmo com um departamento, digamos, com psicólogos, é muito difícil, quando uma equipe está na queda, é muito difícil segurar e fazer uma inversão. Mas eu, sinceramente, estava... Pois, o Songo, na verdade, foi das equipes mais regulares, se não a mais regular deste campeonato, e mostrou durante largas jornadas muito bom futebol. O que é que poderá ter claudicado, portanto, para esta União Desportiva de Songo ter perdido o campeonato? E diga-se, perdeu o campeonato se quisermos fazer as contas, 5, 6 últimas jornadas, precisamente na capital do país, onde perdeu o maior número de pontos, numa fase em que era proibido perder pontos. Pois, eu não sei como é que se processou a preparação do clube, e não quero de maneira nenhuma dizer que tem a ver com o trabalho de preparação, porque isto, no futebol, há vários fatores que contam, não é? Mas a questão que eu referi há bocado, a questão mental, é uma questão importante e que passa muito pela forma como os jogadores, a partir de determinados insucessos, vão encarando os jogos a seguir. Porque eu estou a crer que a equipe do Songo é a equipe no país claramente com melhores condições de trabalho, com melhores condições para recuperar os seus jogadores, um plantel invejável. Hoje mesmo mostrou que tem uma equipe bastante forte.